Olá, hoje mais um episódio do FGCast. Eu me chamo Renata Fabres, sou sócia do escritório de advocacia Fabres e Gurjão. E eu sou o Felipe Gurjão, também sócio aqui do escritório da Renata. Hoje no nosso episódio a gente está recebendo a doutora Noeli, que veio aqui nos dar a honra da presença dela. Olha, eu agradeço o convite, agradeço a confiança e inicio parabenizando a Renata, Gurjão, pelo escritório, pela iniciativa. E eu sou, assim, admiradora do trabalho de vocês, do profissionalismo, da dedicação. Inclusive, muitas das nossas reuniões, eles não conseguem estar presentes na luz do alvorecer, Exato. em virtude da dedicação extrema aos prazos. Ou seja, uma advocacia, vocês entregam uma advocacia de primeiro nível. Eu tenho certeza disso, mesmo não tendo sido cliente ainda bem. Ainda bem, né? Por enquanto. E eu não quero ter essa experiência, mas eu fico muito feliz de receber o convite. Acredito muito que o direito, o mundo jurídico precisa estar conectado e inovando. Então, é o primeiro podcast que eu participo, o videocast que eu participo, e fico, assim, muito feliz, muito agradecida. E mais ainda, Renata, por ser você, a mulher que eu tenho certeza que teve a iniciativa nesse projeto. Estou mentindo? Sem sombra de dúvida. Então, eu Sem fico muito sombra de feliz, sabe dúvida. por quê? Até fiz agora uma homenagem às mulheres empreendedoras, né? Nós tivemos aí recentemente o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E como as mulheres, elas desejam realizar. Verdade. Empreender é sobre desejar realizar. Dentro desse ponto, dentro desse aspecto, eu até digo que eu me autodefino como uma delegada de polícia empreendedora. Isso Então, mostra os seus resultados, com certeza. não só os resultados, eu costumo dizer que não é o que eu acho, não é isso. São o que os números Sim. nos mostram. E nós precisamos, né, responder, avaliar os números. Então, eu sou muito grata, muito agradecida pela minha profissão. Sou delegada de polícia há 17 anos e alguns meses. Agora os números estão ficando um pouquinho comprometedores, digamos assim. Brincadeiras à parte, todo o meu trabalho foi sempre dedicado 100% à população de Porto Velho. Então, aonde eu estive, eu sempre entreguei o meu melhor, sempre. E quando eu não tive condições, como até hoje, em muitos casos eu não tenho condição de trabalho, eu as crio. Acredito em detalhes, acredito muito na minha equipe. Tenho a grata alegria de dizer que tem pessoas que trabalham comigo há mais de 12 anos. Já fizemos trabalhos aqui em Rondônia significativos. E é o comprometimento que eu tenho com a sociedade de Porto Velho, que é onde eu atuo, né? Fui a primeira delegada de polícia do estado de Rondônia que aplicou a Lei Maria da Penha. Que desafio, hein? Nossa. Que Em até hoje- 2006. A lei entrou em vigor numa sexta-feira do mês de agosto, não me recordo agora exatamente o dia. Eu estava de plantão no sábado de manhã na Central de Flagrantes, em agosto de 2006. Fui a primeira delegada que aplicou a Lei Maria da Penha, porque quando nós estamos nos bancos da faculdade, Sim. nós estudamos muito sobre vacatio legis, sobre a lei, como que funciona, e eu tive a oportunidade de ser a primeira mulher que aplicou a Lei Maria da Penha. Então, isso para mim foi marcante dentro da minha carreira. Fizemos, né, nos lugares que eu sempre atuei, eu não pedi para ir para lá. Isso é um ponto assim que eu internamente observo com muito cuidado. Eu nunca pedi para ir para a delegacia da mulher ou para fazer esse flagrante ou para ir para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente ou para estar hoje na delegacia de crimes contra o consumidor. Eu sempre fui colocada nesses lugares para resolver problemas.
eram delegacias que estavam literalmente afundadas. Afundadas, sem perspectiva nenhuma de atuação, de prestação jurisdicional. Sim. E aí eu era incumbida da tarefa de consertar as delegacias, como fui agora em relação à Delegacia do Consumidor. Então, no começo eu sempre achei muito injusto isso. Isso é injusto, porque você é colocado num lugar para corrigir uma falha e quando você conserta, você vai para outro lugar, corrigir outra falha. Então, há quase 18 anos, eu praticamente conserto falhas. E o problema de tudo é você corrigir esses pontos, essas falhas, e depois vem outras pessoas que não dão continuidade, ou seja, descontinuam toda uma construção, né? E que acaba quem sendo prejudicado é quem? É a sociedade que não tem aquele serviço bem executado. Doutora Renata, eu acredito que a senhora tem informações de dentro Vazou. da Polícia Civil, porque a senhora foi muito pontual. É isso. Agora enfim, mas eu acredito muito em propósitos. Eu tenho valores de justiça muito forte, né? Fiz a faculdade de Direito de uma forma bastante difícil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Concluí minha faculdade, o último ano dela, aqui em Porto Velho, na Faro. Que infelizmente fechou. Fiquei muito, muito sentida de verdade, porque, né, eu fico muito feliz quando eu vejo um negócio nascer, crescer e prosperar. Exato. E, ao mesmo tempo, fico muito sentida quando eu vejo que ele chega ao fim. Então, mas eu sou muito, muito grata, né? Eu sou... Pois não, doutor. E você sempre quis ser delegada, assim? Desde sempre? Como é que foi essa escolha? Não quis ser delegada, não quis. Eu precisava, doutor, era uma questão de necessidade, eu precisava passar num concurso público. Então, com 17 anos, Renata, nós conversávamos antes sobre a nossa mentalidade, que talvez seja um pouco mais madura. A gente já nasceu com a idade que nós temos hoje, digamos assim. Mais ou menos. Então, com 17 anos, eu precisava... Eu não tinha opção. Eu precisava estudar. Eu precisava, naquele tempo, em 1997. A única coisa que eu pensava que poderia, né, me ajudar era um concurso. Então, eu fiz a minha faculdade muito dedicada, até porque não tinha condição de fazer assim, muitas outras coisas, né? E, graças a Deus, eu fui aprovada no primeiro concurso que eu fiz, que foi esse concurso aqui em Rondônia. Eu vim para Porto Velho, viemos para Rondônia, eu e meu marido, somos casados há 20 anos, viemos aqui com aquele plano que muitos vieram já. Não, nós vamos ficar só 2 anos. E esses 2 anos se multiplicaram por 10. Estamos aqui. Sou muito feliz aqui, muito feliz em Porto Velho. Porto Velho, eu amo Porto Velho. Eu gosto muito de Porto Velho. Legal. E fico muito feliz em ver nossa cidade crescendo. Nós acompanhamos muita coisa. Isso, gente, isso é algo... É muito forte isso para mim. Então... fiz o concurso, passei o primeiro concurso. Foi fácil? Não, foram 5 anos estudando. E quando me perguntaram, doutor, você quer ser delegada na prova oral? Eu disse assim, não, eu quero passar num concurso. Se não for nesse, será no outro. Você está à frente da Delegacia do Consumidor tem quanto tempo já? Agora, em maio, completo 5 anos. E quando você assumiu, como é que era a equipe? Assim, tinha quantas pessoas? Vocês têm um orçamento ali, algo para fazer? Como é que funciona? Explica pra gente. Antes de falar esses dados aí, explica pra gente como que funciona, assim, nos bastidores, a atuação de uma delegada de polícia. Bom, em primeiro lugar, o delegado de polícia, ele toma muitas decisões. É o tempo inteiro decidindo.
Então, se você quer ser delegado de polícia, acho que a gente pode estar falando para pessoas também Sim, que tenham sim. esse sonho. Aham. Primeira coisa, você tem que ser decidido. E comece esse processo decisório com detalhes. Você vai ao restaurante, o que você vai beber? O que você vai comer? Eu não sei. Não. Você vai... Eu quero um suco de abacaxi com hortelã, um exemplo, eu vou comer um sanduíche. Pronto. Você tem que ser decidido. Então, para delegado, o delegado não comporta librianos. Então, assim, eu não poderia ser delegado. Então. Doutor, eu tenho um grande amigo. Ele é um delegado da minha extrema confiança. Ele não está em Porto Velho hoje, ele está no interior. E ele é libriano. E ele é muito, muito capacitado. Uma pessoa, assim, impecável. Ele trabalha muito bem. Ele é impecável mesmo. Então, não é por isso. Talvez um pequeno ajuste, assim. Mas fazer veja, a sintonia fina resolve ali. Sim. E aí, assim, quando eu assumi em 2018, nós tínhamos na delegacia, vou falar os números. Uhum. Finalizamos o ano de 2018 com 582 ocorrências registradas na delegacia. 2018. Despachadas em 2018. E 2022, até ontem, por isso até que eu demorei para apresentar o currículo, né? Eu estava colhendo todas as informações até ontem. Foram despachadas na Delegacia do Consumidor 1.989 ocorrências policiais. Só o ano de 2022. Só 2022 que ainda não finalizou. Esse dado é até 2 de dezembro de 2022. E esses despachos é só de quem vai na delegacia ou quando eu faço aquele boletim de ocorrência virtual lá, ele direciona para você? Eu tenho esses dados. Veja bem, olha que interessante. Em 2018, foram registradas dentro da Delegacia do Consumidor 227 ocorrências, o ano todinho de 2018. E foram transferidas de outras delegacias ou até da delegacia virtual 355 ocorrências. Então, totalizando 582. Agora vamos lá. 2022. Foram registradas dentro da delegacia 523 ocorrências. E foram registradas em todas as delegacias, inclusive na virtual, 1.466 ocorrências, totalizando 1.989 ocorrências despachadas. Esse número aqui eu já adianto para vocês. Ontem, quando eu saí da delegacia, já tinham no sistema 101 ocorrências. Então, eu posso colocar aqui que nós temos mais de 2.050 ocorrências e ainda vamos aguardar dezembro, né, para finalizar. E para dar conta disso é uma equipe de quantas pessoas? Então, é uma equipe. Hoje nós somos, contando comigo, nós somos 10 pessoas. E você é a única delegada? Eu sou a única delegada. Não tenho outro delegado titular lá. E não quando tem... eu saio, eu digo sempre assim, quando eu saio de férias, as ocorrências, os inquéritos, os procedimentos, eles ficam todos quietinhos, aguardando o meu retorno. Né? Então, não tenho delegado substituto. Falando em porcentagem, nós tivemos um acréscimo de 2018 para 2022 de quase 400%. No volume de ocorrências. Isso, para mim, é motivo de celebração, de alegria. Porque, fazendo uma análise, a sociedade, eu tenho percebido, ela mais informada. Sim. Informada. E esses números também eu atribuo ao estilo de trabalho que nós implementamos lá, que são as parcerias com os órgãos de defesa do consumidor. O PROCON, o IPEM, a Vigilância Sanitária, a CEFIM e até a Polícia Rodoviária Federal.
ANP, todos esses órgãos, eles têm um contato direto com a Delegacia do Consumidor hoje. Então, isso tudo contribui para que as pessoas fiquem mais informadas e tudo, o trabalho flua. É isso. Doutor, e dessas 2.000, assim, a gente tem uns campeões assim de reclamação? Como é que funciona? Isso tá ranqueado também? Na verdade, o ranking exato, com a numeração exata, eu não tenho essa informação hoje. Mas nós temos, sim, os campeões. Nós temos, por exemplo, empresa de energia elétrica. É uma campeã de reclamações. O judiciário também. E aí, eu vou dizer para vocês, veja bem, todas as ocorrências, a minha forma de trabalho é no sentido de trabalhar a origem do problema. Então, temos campeões. Veja bem, aqui em Porto Velho eu observo uma singularidade nas ocorrências. A empresa de energia elétrica campeã, temos questões de passagens aéreas, porque para nós que moramos em Rondônia, a passagem aérea tem uma simbologia mais marcante do que para quem mora, por exemplo, na região sudeste. Temos também, atualmente agora, as empresas de consórcio. Empresas de consórcio, isso aí tem sido assim, uma situação bem evidente no último ano, nos últimos 2 anos, vamos colocar assim. As pessoas, isso já era natural de ocorrer, em virtude de termos passado um período pós-pandemia. Não sei se vocês já acompanharam isso. Períodos mundiais, pós-crise, há uma grande chance de acontecer golpes. Golpes. Por quê? Muitas pessoas tiveram prejuízos consideráveis. Outras pessoas quiseram, na verdade, elas concentraram o rendimento ou algum valor ali que seria investido e não foi, e aí agora a pessoa quer investir para perder o tempo que ficou impedido e aí receber esse lucro, enfim. Então, você tem um cenário de muitas pessoas querendo levar vantagem em virtude dos grandes prejuízos, e de outro lado você tem outras pessoas que tinham condições de investir e não puderam por ocasiões externas. Quando você junta esses fatores, isso é histórico. Isso é desde 1929, desde as crises mundiais, né, de crise de bolsa de valores, depois veio 2018, depois veio 2002. Então, todos esses períodos são marcados por situações como essa, de promessas de estelionatos, na verdade. A pessoa, eu tenho um sonho de ter uma casa, eu quero comprar uma moto, aqui para nós são as PCs, né? Os maquinários, tratores, os sítios, e aí as pessoas entram na internet, fazem aquela pesquisa e se aventuram ou se ficam encantadas com os juros. Do vigário ali, né? Com juros dos assim, vendedores de sonhos, né? Exatamente. E aí, muito prejuízo. Então, nós temos as empresas de energia elétrica, temos as empresas de consórcio, temos as questões das passagens aéreas, temos também operadora de telefonia, e essa é uma situação assim que me deixa muito assim, inconformada, desconfortável. Por quê? Porque, gente, são crimes que são inadmissíveis em período de inteligência artificial. Não tem como alguém errar ou deixar de fornecer, que isso é crime, doutora Renata, é crime você deixar de fornecer, está previsto no artigo 72. A informação que a empresa tem do cliente, ela tem que dar. E ela tem que corrigir quando estiver errada. Isso é crime. E muitas pessoas não sabem. Por outro lado, tem situações que não são crime e há uma ideia de que foi cometido um crime. Então, as pessoas precisam ter
Saber diferenciar. Saber diferenciar. Diferencia pra gente, Noeli, assim, como que o cidadão ele vai saber se é uma falha numa prestação de serviço, se é crime ou não. Vou dar um exemplo assim, bem prático. Você vai a uma loja, fisicamente. Você vai à loja e vai comprar um celular. Uhum. E esse celular dá problema. Você foi à loja. o celular dá problema. Você vai voltar lá. Eu quero que troca ou eu quero que devolva o dinheiro. Isso aí vai ser resolvido civilmente, porque a loja tem um prazo. Uhum. Ou para restituir. O que acontece? Nós moramos longe das fábricas, muitas vezes as fábricas dos produtos que nós compramos não está aqui. Então, esse produto assistência. Não tem assistência, nós precisamos encaminhar esse produto pelos correios, ou seja, são circunstâncias que são peculiares da nossa realidade. Não adianta achar que isso é crime. Eu fui lá e eles não quiseram trocar meu aparelho. Uhum. Não é crime. Existe lá, a partir do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, toda a atuação por vícios do produto, vícios do serviço. Né? Isso aí não é crime. Agora é o seguinte, outra coisa que não é crime, a empresa de energia elétrica, isso eu peço muito que seja divulgado. A empresa de energia elétrica, segundo a regulamentação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a empresa, o medidor de energia é dela. O medidor de energia não é nosso, não é meu, não é da doutora Renata, não é do escritório. O medidor de energia é da empresa de energia elétrica. Então, a empresa ela pode trocar o medidor, ela pode fazer os ajustes. Agora, se você acha que está desconfortável, ou foi feita alguma situação que não foi bacana em relação a esse medidor, você pode discutir isso civilmente. Não é crime. Sim. Agora, uma situação que é crime, e muitos não sabem. Você chega numa escola, numa faculdade, você quer uma informação sua. Não vou dar o boletim escolar, o histórico escolar, porque não está pago. Não. Isso é crime. Onde você chega, tem uma informação errada, você chega numa operadora de telefonia, tem lá uma fatura, o seu nome está errado, o endereço errado, o valor errado. Não posso corrigir. Crime, pode registrar a ocorrência. Então são assim, situações que às vezes culturalmente, pelo convívio, as pessoas não desconhecem. É muito comum vermos espalhado muitas vezes pela cidade, que eu acho que é o que fica mais marcado na cabeça dos cidadãos, dos consumidores, que o crime, quando se trata de consumidor, é furto de energia elétrica, né? Que é o gato, né? O famoso gato. Isso daí é o que fica ali destacado que é crime. O restante, talvez, a sociedade até desconheça, porque talvez não está sendo levada essa informação diretamente e bem explicada daquilo que realmente é crime, que muitas vezes eles cometem, ou as empresas, né? E aí um posicionamento que eu gostaria muito assim de deixar bem claro. Apesar de eu ser delegada, hoje estou como delegada, chefe da Delegacia do Consumidor. Veja bem, eu sou muito favorável aos negócios saudáveis. Muito favorável. Muito. Eu tenho, assim, eu gosto das coisas justas. Sim. Então, também temos casos de consumidores que, às vezes, cometem alguns deslizes que causam prejuízos aos empresários. Sim. Então, é importante nós termos maturidade. Eu gosto muito disso. Em todas as atuações nossas, operações, nós temos uma educação. Educação é tudo. Respeito para lidar com os empresários. Por quê? Gente, os empresários, eles movimentam a economia. Estou sendo, assim, direta, pontual e objetiva. Eu tenho até uma premissa, assim, que eu sou um consumidor bem enjoado, sabe? E eu, assim, eu tenho uma postura da seguinte forma: as grandes prestadoras de serviço, companhia aérea, companhia de telefonia, seguro de carro,
essas grandes, que são multinacionais, às vezes estão até na Bolsa de Valores, você sabe que tem uma equipe Tem um jurídica IPO. e tal, o cara tem uma estrutura para dar um suporte para o consumidor. Então, com esses, assim, eu, enquanto consumidor, sou muito mais linha dura. Exijo, Exigente, cobro, ligo, pego o protocolo, processo, reclamo, peço indenização. Se vacilou comigo, eu toco o terror mesmo. Agora, assim, a gente sabe também que no Brasil é muito difícil empreender. E principalmente microempresas, negócios locais. Então, com essas empresas locais, eu tenho uma postura mais flexível. Dou até uma consultoria grátis, que eu até olha, quem é o gerente, quem é o dono? Cara, tá errado. Não faz isso. Vai dar problema, né? E aí eu tento, assim, enquanto consumidor, até enquanto, né, que consome o produto aqui local, eu tento dar essa colher de chá, assim, para a empresa, sabe? Eu tenho essa postura diferente, porque é diferente o tamanho, né? Eu acho que a gente... Isso, doutor, para mim, o seu relato é aplicar o princípio da igualdade. Sim. Não da é equidade, isso? né? A gente tratar, né? Igual, nós temos que, né? não diferentes. Isso sim. que nós aprendemos na faculdade, uma coisa que eu gosto muito, assim... Gente, eu estudei... Assim, nós estudamos, né? A faculdade, e aqueles princípios, para mim, eu levo eles muito a sério. Uhum. Até hoje. Sim. E também gosto de algumas coisas que são, para mim, além do direito. Vou dar um exemplo. As balanças. Sim. Aí aqui já, até como você entrou na questão das balanças, Noelle, pelo que eu acompanho, inclusive o seu trabalho das redes sociais, tem algumas operações, né, que são realizadas pela delegacia, e parece-me que o das balanças foram um dos trabalhos realizados por vocês. E aí, já que você ia falar dela, fala um pouquinho mais dessas operações. Eu tava com isso na mente também, para te perguntar. Os crimes mais comuns contra o consumidor, que mais você atende ali, fora essas gigantes aí que a gente sabe que são campeãs, e quais as operações durante esses 5 anos que mais te marcaram? A gente viu essa da balança, eu já vi fechando algumas padarias, alguns restaurantes, já vi umas daqueles cigarros eletrônicos, dos pods, né, e tal, que tá muito na moda, e a gente ainda vê todo mundo com isso, né, nas festas e tal. Como é que é? Os mais comuns e as operações que mais te marcaram, assim, que mais repercutiu? Olha, as operações, a que mais me chamou a atenção, realmente, as que foram feitas nas padarias, nas panificadoras. Por quê? O que acontece? Quando nós fazemos as operações, seja nos supermercados, postos de combustível foi uma atuação também bem marcante nossa, porque antigamente, até o que a minha memória me traz, nós não tínhamos um mercado tão saudável que eu digo justo, tanto para o empresário quanto para o consumidor, em Rondônia, não me recordo. E de termos um combustível de qualidade, como nós temos hoje. Isso aí foi muito trabalho de rua, desde a época da pandemia, né, desde 2020. Então, foi a padaria. Depois me marcou bastante, eu fiquei assim, chocada com o que eu vi. Tem os registros, nós temos as fotos, tem os registros até hoje. Éramos clientes da padaria. E o que eu fico mais triste, de verdade, é porque são locais que já têm uma clientela. É clientela mesmo, porque né? É aquela família que ela vai todo dia às 17 horas, 16 horas, comprar aquele pão, comprar o que vai lanchar. E eu vou dizer para vocês... Ou seja, vai algo muito mais comercial, uma relação de confiança, né? Tradição, de... Renata, as crianças consomem aquilo ali. Famílias consomem aquilo ali. É um crime contra a saúde pública. Sim. Porque, e eu me lembro, eu sempre fui apaixonada pelo direito do consumidor. E a gente sabe que são interesses difusos e coletivos. Você não consegue... você não consegue calcular quantas vítimas. Não é uma única vítima. É igual né? ao crime ambiental. O crime contra o consumidor, ele é comparado ao crime ambiental. Não é assim que nós estudamos? Exatamente. Então, é um universo, é uma coletividade de vítimas. E aí,
o que acontece? Quando nós vamos nas padarias, postos de combustível, qualquer empresa que nós vamos, nós temos uma logicidade de atuação. Nós somos sempre impessoais. Aqueles 5 princípios da Constituição, Sim. eles são seguidos à risca. E a impessoalidade, para mim, ela é demais. Então, nós escolhemos sempre empresas em todos os bairros da cidade. Ou seja, não é um trabalho direcionado ali. Você vai fazer uma operação, você pega todos os ramos daquele ramo em todos os locais na cidade. Supermercado. E o que acontece? Em relação ao cigarro eletrônico, muitas pessoas nem sabiam que era proibido. Não sabiam. Essa operação do cigarro eletrônico o start dela foi dado pela vigilância sanitária. O que acontece? Quando eu falo que nós temos parceria é você servir. Parceria não é só receber. Então, quando um órgão, o IPEM, o PROCON, a vigilância sanitária, pede apoio, nós estamos lá para ceder, para apoiá-los. Então, essa do cigarro eletrônico foi uma denúncia que chegou para a vigilância sanitária e nós prontamente fomos atendê-los. E ficamos surpresos. E o que fiquei mais surpresa ainda foi descobrir que crianças de 12 anos, eu recebi inúmeras mensagens pela minha rede social, de crianças que estavam fazendo uso dessa substância. E aí vamos para um outro ponto. Mas em outros países isso é permitido. É permitido. Se no Brasil não for, a gente mora onde? No Brasil. Então vamos atender as regras do Brasil, né? Doutor, é isso, doutora Renata. Esse ponto do cigarro eletrônico, então, é proibido vender e consumir também ou não? Assim, a pessoa que vende, ela está cometendo um crime, né, regulamentado e tal. E quem está fumando ali o cigarro pode ser também repreendido por algum policial que vê? Em relação o nosso tema é a comercialização. O que acontece? É um crime previsto no artigo 7º da Lei 8.137 de 90, que é vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. E além desse artigo, tem um outro também que fala de produtos que estão fora das especificações. No caso do cigarro eletrônico, a minha atuação é essa. Agora, o usuário, a pessoa que quiser usar, eu não estou aqui Problema fazendo apologia, não é isso. Mas é que não é a sua função. Não é a minha função. Não é a minha função. Então, tivemos também o caso do combustível. O que acontece? Atualmente, em Porto Velho, há um convênio feito pela ANP com o PROCON. Então, eles conseguem hoje checar a qualidade do combustível e as bombas de abastecimento, se está tudo certinho, tudo ok. A ANP nós sabemos que não tem condições. Esse convênio ele veio mesmo para fortalecer a defesa do consumidor. E é o que eu sempre digo, gente, todos nós somos consumidores. Então, em termos de operações, é importante destacar isso. Não é só a delegacia do consumidor que iniciam os trabalhos. Uma que ficou muito marcante para mim foi um consultório também odontológico, que foi também fechado. Tinham mais de 30 pacientes para serem atendidos. O que acontecia? Exercício irregular da profissão, os pacientes recebendo atendimento e não tinha dentista. Não tinha dentista dentro do consultório. Estava sendo realizado por um profissional por aqueles pelos técnicos. Sim. Então tinham pessoas colocando aparelho ortodôntico, fazendo ajuste. Nós pegamos a situação um dentista prático. em flagrante, praticamente em flagrante. Então também foi uma situação que me chamou muita atenção, porque volto a repetir, são crimes contra a coletividade. Eu não consigo saber quem são as vítimas. E isso daí fica até um alerta para nós que somos consumidores, quando formos procurar o prestador de serviço, que a gente olhe antes, né, de fato, se ele está inscrito no seu conselho de classe, seja de odontologia, de medicina.
de biomédica, porque hoje o que a gente tem visto também são muitos profissionais entrando na área do outro e realizando serviços que não são regulamentados para aquela atividade, né? Doutora, a senhora é advogada também do Cremero. Também. Não é isso? Sou. Sucesso. A senhora sabe que tem hoje nutricionista que vai para medicina, médico que vai para nutrição, e enfim. E eu estou aqui só citando um exemplo, sim. né? Apenas um exemplo. Veja bem, é muito sério isso. Nós temos também... Esses dias eu estava me recordando, quando eu fui fazer meu TCC, o tema foi responsabilidade civil dos salões de beleza por dano estético causado aos seus consumidores. Nossa. O tema da minha monografia. Em 2002. 20 anos eu escrevi esse trabalho. Na época não tinha material. Não tinha material praticamente. E hoje, o que temos na delegacia? Procedimentos estéticos de embelezamento. Só fazer uma atualização da monografia, trazendo agora os procedimentos estéticos, porque... Só que agora está chegando na delegacia, então nós temos casos, por exemplo, de bronzeamento artificial, que a pessoa... Bronzeamento... Que nem pode também, né? Que pegou... Foi proibido no Brasil, Foi proibido. né? Na verdade, não é nem um bronzeamento artificial, é um bronzeamento que fazem, eu não sei como é que é. Que Não utiliza aqueles produtos, que utiliza os produtos que ativa, né? Ocasionou uma queimadura Não de... faz na máquina, faz na laje. Sim. Né? Que ocasionou uma queimadura. Nós temos procedimentos nos cabelos que as pessoas fazem e perdem o cabelo. É um procedimento na mão, nas unhas, nos olhos, que colocaram alguma... Eu estou dizendo esses temas porque isso é muito atual. Mas é importante que dizer, acontece, porque as pessoas doutora? talvez elas são prejudicadas e não sabem que é crime e que podem procurar a delegacia do consumidor. Olha, veja bem, agora fazendo uma análise psicológica. Esses procedimentos estéticos, eles viciam. Sim. Viciam. Você faz um, você quer outro, depois outro, até um momento em que você se torna praticamente dependente deles. Então, quando a senhora fala que tem que tomar cuidado, procurar os conselhos, isso aí é muito sério. É sério. Nós temos lá ocorrências de pessoas que deixaram um carro numa clínica odontológica para colocar implantes dentários. Nós já temos casos no escritório de pessoas que foram extremamente prejudicadas, de que para poder conversar tinha que estar com uma plaquinha protegendo o que sobrou dos dentes, de máscara, e não podia beber água. Eu tenho ocorrência, doutora, nos dentes. que eu tenho ocorrência contato, que não conseguem tomar uma sopa de colher, só de canudo. Olha, gente, isso para mim arrasa, assim, sabe, com o meu dia. Me arrasa. Vai muito além de um dano estético, né? Vai muito... É lógico que, assim, a autoestima da pessoa, ela é altamente prejudicada, mas... As olha necessidades a fisiológicas básicas de alimentação, às vezes a pessoa não consegue mais comer, dormir. Não consegue dormir porque tem dor. Então, são necessidades fisiológicas de sono e alimentação que são privadas por causa de procedimentos. Sim. E aí, aqui a gente adentrou para falar um pouquinho a respeito desses danos que têm ocorrido hoje, que são danos estéticos, né? E, assim, que outro tipo de ocorrências que vocês também têm recebido lá, Noeli, que chama atenção e que é bom despertar a sociedade para procurar os seus direitos quando sofrerem e entenderem que, de fato, isso foi uma violação do seu direito de consumidor? As ocorrências, veja bem, na verdade é um alerta, não é nem para procurar os direitos, é para não ter a necessidade de procurar os direitos. Que ela possa primeiramente buscar tentar fazer a sua defesa, né? Na verdade, não é nem fazer a defesa, é que o público em geral, veja bem, hoje todo mundo tem uma vida digital, uma vida virtual. Por favor, prestem atenção nesses anúncios de lojas pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Gente, por favor, tomem cuidado com as compras, com essas compras feitas em lojas
É diferente você fazer uma compra de um site grande. Vou dar um exemplo aqui, mas não é propaganda, nada. Por exemplo, você comprar algo pela Amazon. Sim. Até pelo site das Lojas Americanas, você vai me dizer assim, é confiável. Não estou dizendo que é 100% confiável, porque já recebemos casos de pessoas que compraram pelo site das Lojas Americanas um produto, pagou pelo original e recebeu um falsificado. E aí, veja bem, só que quando você vai para uma plataforma maior, a sua garantia é melhor. Então, maior, né? Exato. Até para vocês, advogados, de repente, né, buscarem uma indenização, Sim, algo cível é melhor. A pessoa é mais fácil ela ser ressarcida financeiramente desses danos, né? Então, qual é a minha orientação? Cuidem, por favor, não entrem nesses preços muito atrativos. Não acreditem nisso. Não façam esses depósitos, esses PIX. Cuidado com os PIX. Outra coisa, prestação de serviço. Marcenaria, qualquer outro serviço. Não faça o pagamento integral, antecipado. Não faça isso. É metade no início e o restante na conclusão do serviço. Ai, mas é meu amigo, mas é de confiança, mas foi indicado. Amigos. Negócio à parte. Pronto. Então, são comportamentos que nós precisamos. O que eu quero, volto a repetir, é que não haja a ocorrência. Sim. O problema. Que ela já tem esse alerta antes, né? É um preventivo. E aí outra coisa também. Isso é muito importante. Cuidado com essas ligações de números desconhecidos. Eu sou do banco, vou fazer a portabilidade do empréstimo. Isso também está ocorrendo muito. Portabilidade do empréstimo. Olha só. A gente está com 2 casos aqui, né? Gente, será que nós... Acho que a gente pode trabalhar junto. Pois é. Olha só, até que essa semana, conversando com um amigo, ele comentou sobre o que aconteceu. Ele ligou em uma operadora para solicitar o serviço de internet para a casa dele. E aí, beleza, passou, eu acho que até os dados do cartão para já poder fazer o débito, alguma coisa assim. E aí falaram, nós vamos agendar para poder fazer a instalação. Minutos depois, ele recebeu uma outra ligação. E aí a pessoa já ligou para ele informando, aqui é da Anatel, nós verificamos que você entrou em contato com a empresa X para solicitar o serviço de internet. O senhor se atentou que o que o senhor fez foi um pagamento parcial para eles, porque eles ainda vão verificar se tem possibilidade, tem porta para a sua região. Então, e eu já estou verificando aqui e não tem. E eu posso te oferecer o meu serviço. Aí ele... Peraí, mas você é a Anatel ou você é a empresa X? Aí a mulher disse que se gaguejou e não conseguia responder e ficou. Aí ele percebeu que teve aquela empresa teve essa informação. E aí ele pegou e falou bem assim, tá, mas para sua operadora ela tem porta? Aí a empresa falou, tem. Posso agendar para poder instalar? Ele falou, pode. E aí a empresa não foi. Essa segunda que entrou em contato não foi. E é uma empresa grande, tanto quanto a outra. Não estamos falando de empresas locais, mas de empresas de grande porte nível nacional. E aí, quando foi na quarta-feira, a empresa primeira, que ele tinha entrado em contato, aquela que a suposta vendedora da Anatel, que foi assim que ela se identificou, falou, não, aquele seu serviço foi até cancelado. E aí, quando foi na quarta-feira, a primeira empresa entrou em contato com ele novamente e falou, olha, nós estamos aqui com o seu chamado, posso ir no local para poder fazer a instalação? Aí ele falou, pode, mas já tinha me falado até que estava cancelado. Não, está aqui aberto o serviço. E aí foram lá e fizeram a instalação. Então, inclusive, olha só o que os nossos dados, que nós estamos, aqueles que nós estamos fornecendo para as pessoas, o que está acontecendo nesse mercado, né? O que acontece? As pessoas precisam ter em mente o seguinte, você que tem um empréstimo, todo mundo sabe que você tem. É importante internalizar essa informação. Quando você receber alguma ligação e alguém disser assim, vamos fazer uma portabilidade e a sua parcela mensal vai diminuir. Não acredite, tá? Aqui é uma delegada de polícia falando. Não acredite. Desliga o telefone.
Se você quiser fazer algum... Veja bem, é você que tem que dar o Você início. vai, Você vai. Não acredite. Não atenda telefone de números desconhecidos. Não acredite em propostas mágicas. Não acredite. Não acredite. Isso daí, gente, isso é irreal. Não acredite. Você quer comprar carro, moto, vou repetir. Apartamento, quer sair do aluguel, vá ao banco. Vá ao banco. Ah, mas a taxa de juros do banco é cara. Mas lá no banco vai acontecer o seu negócio. Se você entrar em alguma empresa de consórcio, o que vai acontecer? As pessoas estão assinando contratos de consórcio. Consórcio você recebe ou no sorteio ou no final. O consórcio, ele é um negócio legalizado no Brasil. Só que ele não é um financiamento. Qual que é a diferença, assim, bem direto e objetivo, do consórcio para o financiamento? O financiamento você recebe o bem na hora que você dá a entrada, você já sai com ele. E o consórcio? Não. O consórcio, ou você vai ser contemplado durante, ou dar um lance, ou até no final. Sim. E esse final pode ser o final de 100 meses. Sim. Então, essa informação é importante. Sim. E cuidado com as redes sociais, com os negócios muito atrativos. É isso. Eu vejo algumas coisas assim. Olha, sou da empresa tal, a gente paga R$300 por hora que estamos recrutando para você trabalhar de casa, o Amazon. Eu recebi uma dessas essa semana. Olha, você acaba de ganhar um prêmio do Silvio Santos, mande não sei quanto que vai receber. Que mais que eu já vi essa questão também. Então, não tem almoço grátis, né? Ninguém vai te ligar para te dar um prêmio e tal, do nada, porque você chegou do nada. Outra coisa, tem muitas empresas que, olha, a sua marca, recebemos aqui que ela foi, outra empresa está cobrando para utilizar a sua marca e tal. Você não quer registrar sua marca, porque aí a pessoa vai lá e paga um valor. Ou fazer já tivemos outro golpe aqui, né, que foi, olha, você paga um valor tal, nós vamos colocar você num site X que vai te divulgar das e tal. Agendas. E não divulga em lugar nenhum, você paga aquilo, enfim. Doutor, essa ocorrência eu despachei acho que umas 3. Hoje é sábado. Nessa semana agora, nesses dias anteriores, eu despachei umas 3 ocorrências de funcionários de empresas que autorizaram, por um equívoco, a contratação desses serviços de marketing, de publicidade, e mais, depois ainda foram, de uma forma até ameaçadora, cobrados. Sim. Eles são muito lentos. Então, veja bem, os negócios por telefone, eles precisam ser controlados. Eu tenho já, vou falar de mim, eu não atendo ligação de número que eu não conheço. E o bom é que agora já aparece telemarketing, né? Grande parte dessas ligações, assim, né? Algumas já aparecem que é possível você, talvez, te ajudar a identificar, né? Então, assim, o que é importante? O consumidor, ele precisa se blindar. Se blindar. Uhum. Porque o mundo hoje... E veja bem, nós hoje nós consumimos as coisas sem sair de casa. Sim. Nós consumimos as coisas 24 horas por dia. Sim. Então você faz uma compra pela internet, meia-noite, 2 horas da manhã, enfim. Então, mais um motivo para você se atentar a essas facilidades irreais. Uhum. Elas são irreais. E cada dia mais vão se profissionalizando esses golpes, né? Sim. Cada dia mais. São empresas, doutora. São empresas. Veja bem, é o que eu sempre digo. O estelionatário, ele é um empresário. É diferente. O estelionatário, ele trabalha com a mente. Uhum. Estelionatário não pratica um estelionato. É diferente de quem pratica um homicídio. É diferente de quem pratica um estupro. São outras conexões neurológicas nesse contexto. Sim. Então, são crimes praticados em cadeia. Outra coisa, essas apostas. Cuidado. Eu ia perguntar isso, joguinho de que faz o foguete, que vai não sei aonde, que vai ganhar dinheiro, isso aí golpe também. Cuidado com essas apostas, tá? Tem casos
próximos a mim. O que acontece? A pessoa coloca ali um valor, no primeiro mês ela recebe, no segundo ela recebe, ela vai criando um ânimo, vai ficando confiante. Lá pelo quarto, quinto mês, a conta fecha, você não consegue mais acessar aquele valor que, em tese, você tem, e aí acabou. Aconteceu até um familiar meu caiu nesse, foi aquela também mineradora de criptomoedas. Você bota um valor lá, é uma empresa no estrangeiro, você recebe 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois... Assim, eu sou muito... Eu gosto de tecnologia, gosto de inovação, acredito. Agora, assim, cuidado com criptomoedas. Nós temos aí agora, recente, aí, um escândalo. Sim. Não tem isso? Até a Gisele Bündchen lá divulgou a empresa, né? E agora está podendo até responder, né? Lógico, essa questão. Lógico. Então, eu vou ser bem franca, assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Eu acredito um pouco nisso também. Sim. Não é que você todos os investimentos são errados, não é isso. Agora, é muito sensível, muito sensível. Nós sabemos o quanto é difícil você ter lá um rendimento no fim do mês. Sim. Vocês sabem disso. Eu sei também. Não cai do céu, só a chuva que cai. Não é isso? Então, são esses cuidados que eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui com vocês, e eu acredito que torço para isso, para que tenha um alcance. Vamos fazer de tudo para isso. Para que as pessoas absorvam essas informações, e mais ainda, você que está nos assistindo, replique por um caráter informativo. Exatamente. Quanto mais pessoas tiverem acesso, menos prejuízos teremos. Com certeza. É isso. E esse é o objetivo do FGCast, levar informação de verdade e de qualidade para que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para que não caiam nessas ciladas. Exatamente. Mas se caírem, procurem a delegacia e o escritório de advocacia. Com certeza, com certeza. Até que exista uma cultura, eu acredito. Eu acredito, igual existem em alguns lugares, alguns países, você sabe. Se sua mala for danificada, você vai lá escolher uma mala numa companhia aérea. Se você for comprar um blazer e o blazer não tiver no preço justo, na hora vão fazer. A etiqueta está errada, peraí que a gente vai corrigir agora. Existe, isso é real. Então, que nós cheguemos a esse patamar. Perfeito. Em breve, se Deus quiser. Noeli, muito obrigada pela sua participação. Enriqueceu aqui nosso conteúdo, levando realmente essa informação, com muita coisa boa que você nos trouxe, principalmente com relação a esses dados. E aqui até fazendo recorte com relação aos dados, enquanto você falava deles, eu ia até perguntar o que aconteceu que houve esse aumento exponencial de 2018 para 2022, mas parece-me que não é que houve um aumento das práticas criminosas. Na verdade, a sociedade, os consumidores que estão aprendendo os seus direitos e que estão buscando as delegacias, né? E que, por isso, o motivo da sua felicidade, de realmente as pessoas estarem ficando mais conscientes de procurar os seus direitos, né? E isso é muito importante. Eu fiquei também muito feliz com os dados que você nos trouxe pelo seguinte. Eu fui, alguns anos atrás, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e a gente fez muita atuação com relação ao combate à violência praticada, contribuindo para a sociedade no sentido de educação, de levar conteúdo também com relação aos direitos das mulheres, com relação à violência doméstica. E eu me lembro que nessa época a gente tinha muita dificuldade de conseguir dados, porque eles não eram integrados entre delegacia, Ministério Público e Judiciário, então você não sabia ao certo quantas mulheres chegavam às delegacias, quantas medidas protetivas estavam sendo concedidas no Judiciário, o que realmente estava acontecendo. Então, e a Lei Maria da Penha, ela traz essa necessidade de ser dessa integralização de informações, né?
E eu sei que o sistema, ele é muito falho, né? O sistema como governo, nesse que eu trago, de não instrumentalizar as delegacias para que haja realmente essa concentração de informações e que os dados é o que nos levam a mostrar os resultados. Eu não sei se houve uma melhora de lá para cá, ou se essa construção de dados que você tem, se é uma coisa implantada já da sua atuação como delegada, ou se de fato o governo ele vem empreendendo para poder melhorar também as atividades no dia a dia. Os números são meus. A metodologia, veja bem, existe lá uns números que o Ministério da Justiça pede. Independente desses números, existe, sim, toda uma... Quantos inquéritos e tal. Veja bem, quando eu trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, eu cheguei ao ponto de... eu consegui fazer a métrica inteirinha de qual bairro em Porto Velho as crianças eram mais... Mapeou, né? Tudo. A hora, se era de manhã, de tarde, de noite. Quem eram os infratores, os agressores. E, então, assim, essa questão de número, de métrica, faz parte da minha forma de atuação, sim, de gestão, da minha gestão. A minha gestão trabalha com números, eu gosto de números. E acho que eu acredito que toda empresa séria, eu não digo que eu sou empreendedora, então toda empresa séria, ela trabalha com números, com tabelas. Então é sobre isso. Dados, né? Hoje quem trabalha sem dados. Não temos como, gente, não temos como ficar no mundo da hipótese. Existe momento para refletir? Existe momento reflexivo? Existe. É importante. Devagar. Porém, no dia a dia, nós precisamos ter números. Isso. Bom, e antes do Felipe aqui finalizar também, de caminhar para essas considerações dele, estou muito feliz também, Noelle. Hoje, embora esse podcast não é ao vivo, ele vai ser publicado posteriormente, mas 3 de dezembro, dia delegado, né? Pois é. E a nossa grata surpresa e felicidade de você estar aqui, que nosso segundo episódio aqui de podcast, e você como delegada de polícia, trazendo toda essa sua atuação, que realmente mostra que o serviço ele pode funcionar se tiver vontade. Então, eu dou meus sinceros parabéns para você fazer esse sistema funcionar com as ferramentas que lhe são fornecidas, porque realmente nós sabemos que não é fácil trabalhar e conseguir desenvolver uma atividade faltando o mínimo necessário, existencial, que é a água para que todos possam beber, né? É verdade, isso é verdade. Eu agradeço e digo, e estendo isso à minha equipe. Não sou eu sempre digo isso. É uma equipe. E são pessoas muito sérias. As pessoas que trabalham comigo, todas têm formação. As pessoas que trabalham comigo, elas são advogados, advogadas, economista. Eu tenho até engenheiro trabalhando comigo. Então, eu tenho pessoas muito qualificadas. E essas pessoas que trazem também muita solução para que a sociedade seja de toda forma atendida. E vocês tenham certeza que se nós tivéssemos um pouquinho mais de condição, muito seria feito. De toda forma, agradeço o que nos foi oportunizado e, enfim, eu agradeço todo o convite, o espaço de vocês. Para mim é uma honra e muito feliz pelo convite, pela atuação de vocês e parabéns por essa inovação. E eu fico muito grata. Vocês me receberam de uma forma muito elegante, educada e, sobretudo, profissional. E estamos aqui. Eu não quero encontrá-los na delegacia. Só em momentos como esse, ou mais prazerosos, digamos assim. É isso aí, Noelle. A gente agradece você ter aceitado o convite. Foi um bate-papo assim, muito esclarecedor. Foi muito legal conhecer um pouco da tua história, né? A Noelle atrás do distintivo, né? Da delegada ali. E, poxa, é um bravo trabalho que você faz, né? Com essa escassez de recursos. Fica a dica aí para o governador, para o secretário, né? Os consumidores agradecem.
dá mais um pouquinho de recurso para a Noelle ali, aumenta a Pras equipe delegacias, dela, para as né? delegacias. Eu digo que não é para mim. Mas eu tô pedindo aqui hoje enquanto consumidor mesmo, né? Eu sou enjoado. Gente, eu digo que não é para mim, doutor Felipe, não é para mim. Sim. É para os consumidores, né? É para os Sim. consumidores. Então, não é para mim. E eu achei legal você destacar a equipe, o trabalho deles, isso é muito importante, a gente incentivar a equipe. Achei muito legal de você ter essa equipe multidisciplinar, né? Porque o crime contra o consumidor, ele vem de várias formas, ele vem de todo lugar, então você tem um engenheiro, especializado, né? Ter um economista, ter uma equipe Sim. multidisciplinar para avaliar isso, para desvendar ali o golpe, o crime, eu achei muito legal. Acho que por isso também o segredo do sucesso aí demonstrado pelos números. Então, muito obrigado. A casa aqui está de portas abertas, sempre que você precisar vir, que você quiser vir, falar de alguma coisa que está acontecendo, nos avise, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Muito até obrigada, a próxima. obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mesmo. E esse chega então ao fim mais um FGCast. Siga nós nas redes sociais e aguarde o próximo.